Com a graça de Deus, nós nos reencontramos nesta manhã de quarta-feira, hoje 28 de junho. O mês foi embora praticamente. Mas o importante é que nós estamos aqui, dando o recado, transmitindo as boas novas de salvação nesta belíssima manhã de quarta-feira. O programa Opção para a Vida hoje estará trazendo o reverendo Joaquim Andrade, abordando um tema muito importante: Igreja Mundial Messiânica. E aí, o que tem a ver isso com o Evangelho? O que tem a ver isso com o cristianismo? O que podemos extrair de lições sobre esta igreja? Você vai ouvir o reverendo Joaquim Andrade, apologético, falando sobre esta igreja, que está espalhada em muitos lugares no mundo. Em Campina Grande, em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, no mundo. E aí você vai ouvir o que esta igreja prega. Qual é a proposta da mensagem do Evangelho que ela se propõe a anunciar? É importante a gente ouvir estudos como este, que o reverendo Joaquim Andrade estará abordando dentro de instantes. Mas antes eu quero lembrar aos nossos telespectadores, nós ainda estamos viajando. E aí você diz, como? O pastor ainda está viajando e já está transmitindo a mensagem, está dirigindo o programa? É que nós gravamos tudo. Estamos já chegando no próximo dia 1º de julho, nós estaremos retornando na nossa excursão. E por isso nós estamos lembrando aos nossos telespectadores, nós levamos a nossa 11ª excursão. Foram poucos irmãos, em virtude da crise. Nós estivemos já visitamos a Genebra, na Suíça, Wittenberg, na Alemanha, e estamos terminando a nossa excursão em Israel. Mais precisamente, não estou dizendo com certeza, mas hoje, possivelmente estamos deixando Tel Aviv. E aí, eu acredito que você, quando retornarmos, vai viajar conosco através das imagens, que nós estamos registrando tudo. A nossa excursão sempre, nós levamos a câmera, filmamos tudo e trazemos aqui para exibir no nosso programa. Então, na primeira quinzena, creio, de julho, nós vamos já estar trazendo essas imagens para você que não pôde estar conosco. Antes, desejamos deixá-los com uma música para o seu enlevo espiritual, para a sua meditação. Deleite-se com esta música, com este hino, e em seguida o reverendo Joaquim Andrade estará ministrando este tema, Igreja Mundial Messiânica. Nos aguarde. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, Não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Oh, sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu Em seu
pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de Olá, você que está aí nos assistindo no programa Opção para a Vida. É um prazer estar novamente aqui na cidade de Campina Grande e no programa do Pastor Bosco. Esta manhã nós vamos falar sobre a Igreja Messiânica Mundial. Esta igreja que ministra o Jorei, que é conhecida no mundo inteiro. Lembrando que esta igreja ela já tem a sua facção, tem a Igreja Messiânica Mundial e Igreja Messiânica do Brasil. Ela foi fundada por um japonês chamado Mokichi Okada. Esse Mokichi Okada nasceu em Tóquio, fundador desta religião, em 1982 e ele faleceu em 1955. Segundo esta igreja, eles afirmavam que Deus, na realidade, deu revelações a Mokichi Okada e essas revelações, muitas são desconhecidas até hoje por parte dos seus adeptos, e aí, então ele levou a escrever essas revelações. Com isso, a Igreja Messiânica Mundial, no entanto, foi conhecida no Japão em 1947. Atualmente, ela tem a sede em Atami, naquele país, no Japão. Okada, então, ele trocou o nome por Meishu Sama. Esse nome tem um significado profundo para os seus adeptos. Por quê? Porque depois disso ele começou a dizer que tinha o poder para operar milagres. A Igreja Messiânica Mundial ela está fundamentada nos milagres realizados por Meishu Sama. Então eles alegam que esses milagres foram realizados por Jesus e por esse motivo, então, Meishu Sama foi divinizado. Meishu Sama seria um Cristo aqui na Terra. E até hoje os seguidores da seita, eles fazem as suas orações a Meishu Sama, ao chamado Senhor da Luz. Bom, o seu livro sagrado, o livro sagrado dessa religião se chama O Alicerce do Paraíso. Então, esta seita está fundamentada neste livro, O Alicerce do Paraíso, é a regra de fé e prática para os seus adeptos, e aí diz o seguinte: a religião para a salvação do mundo é a Igreja Messiânica Mundial. Ou seja, por ela o paraíso vai ser restaurado na terra, segundo os seus adeptos, né? Então o paraíso vai ser instaurado na terra por intermédio desta religião. O conceito que esta religião tem de Deus é um conceito extremamente panteísta. Então Deus é tudo e tudo é Deus. Esse é o conceito de Deus dentro da religião messiânica. É um conceito panteísta, a natureza e Deus são a mesma coisa, logo, por sua vez, não é possível distinguir Deus do próprio homem, porque o próprio homem seria Deus, dentro deste conceito. E nesse aspecto também, a Igreja Messiânica Mundial, ela desenvolveu um politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença na existência de vários deuses. Já que tudo emana de um único Deus, já que Deus é tudo e tudo é Deus, então nós somos deuses. Um cachorro é Deus, um macaco é Deus, uma árvore é Deus, a lua, o sol, as estrelas são, na realidade, tudo isso manifestação de Deus. É interessante observar porque essa igreja, então, eles adoram Deus de qualquer religião. Por isso que muitas vezes a pessoa vai dizer assim, não, mas a Igreja Messiânica Mundial, ela não é uma religião. A Igreja Messiânica Mundial, ela é uma filosofia de vida. Ela aceita pessoas de todas as religiões. Bom, a verdade é essa, que a Igreja Messiânica Mundial tem as suas práticas, além das suas doutrinas, tem suas práticas. E uma prática muito comum dentro da Igreja Messiânica Mundial é a prática do Jorei. O que seria a prática do Jorei? A prática do Jorei é a prática da imposição das mãos. Então uma pessoa
tem uma determinada enfermidade, está passando por algum problema, ele deve ir numa dessas casas amarelas, que eles chamam, e receber a ministração do jorei. Então, as pessoas normalmente que ministram o jorei, eles usam um medalhão chamado oricari, e esse medalhão é usado para a concentração da energia de Meixo Sama. Então, por intermédio do medalhão, o instrutor, o mestre, a pessoa que está ali qualificada, ele ministra o jorei. Com a palma da mão, a outra pessoa olhando na direção da mão, recebe a luz de Meixo Sama. Essa é a crença da Igreja Messiânica Mundial. Então são inúmeros os relatos de curas dentro desta igreja, de pessoas que dizem que foram curadas de várias doenças por intermédio da ministração do jorei. Todos os membros da igreja que ministram o jorei, eles recebem um medalhão chamado oricari. Então eles usam essa medalha, e essa medalha é onde concentra-se a luz de Meixo Sama, a energia de Meixo Sama, por intermédio desta medalha. Então o devoto, o instrutor, o mestre, ele está capacitado para ministrar o jorei, para ministrar a cura física e cura também emocional, espiritual, etc., sobre a vida daquela pessoa que vai à Igreja Messiânica Mundial. Essa é uma prática bem supersticiosa e Deus condenou esse tipo de prática à luz da Bíblia. Não temos nenhum apoio para crermos que uma medalha possa curar alguém. Uma medalha, um saquinho de sal, uma arruda ou qualquer outro objeto não tem o poder de curar. Quem tem o poder de curar é Deus. Ele é quem tem o poder sobre todas as coisas na natureza. Ele é quem tem o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Com relação também a esta prática do jorei, a coisa mais interessante é que a pessoa que usa esse medalhão não pode deixar ninguém tocar no medalhão. Esse medalhão, então, ele tem um poder, não pode ser colocado nada acima do medalhão. A pessoa, quando vai tomar banho, tem que pendurar o medalhão, não pode tomar banho com ele, não pode colocar nenhum objeto em cima dele. Tem todo um ritual por trás desse medalhão. Bom, aí a gente vê o rito da prática do jorei foi responsável, então, por uma grande popularização desta seita. Então, segundo prega dentro da Igreja Messiânica, trata-se de uma emanação dos poderes aí do universo de Meixo Sama, que serve para proporcionar a cura e também a prosperidade. Esta seita, a Igreja Messiânica Mundial, trabalha muito dentro da linha também da chamada prosperidade. Eles vão relatar que alguns, por exemplo, tomates que foram aplicados o jorei na plantação, que eles cresceram muito mais do que aqueles que não foram aplicados o jorei. Então é muito comum os agricultores que são desta igreja, da Igreja Messiânica, praticarem o jorei também na agricultura, na criação dos seus animais. E isso é uma prática também supersticiosa. Bom, os seus adeptos, eles usam esse amuleto, chamado oricari, por meio do qual dizem receber a luz divina de Meixo Sama. O significado do jorei é o sagrado ponto focal. É ali aonde a luz de Meixo Sama entra. Então é considerado o elo que liga aí o adepto da sua igreja ao mundo espiritual. O elo da sua igreja a Meixo Sama, que é o Senhor da Luz, que é o Messias desta igreja. Como isso se bastasse, os seus seguidores também, eles fazem aí constantemente oferendas de frutas, verduras, legumes, aquilo que eles chamam de Deus. E aí também aos antepassados, porque essa igreja trabalha muito com o culto aos antepassados. Claro que vem de uma linha budista, shintoísta, oriental, e é muito comum os orientais fazerem os cultos aos antepassados. Outra coisa que a gente também vê dentro desta seita é a questão da salvação universal, a questão do pecado. Então, esta igreja não vai ensinar que o homem pecou. Na realidade, ela vai ensinar que esse homem é ignorante com relação ao seu estado natural. E por causa disso, ele sofre as consequências. Então, esta igreja nega a salvação na pessoa de Jesus Cristo, enquanto que Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos.
O Senhor Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não o livro Alicerce do Paraíso. O livro Alicerce do Paraíso não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer nas suas escrituras que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho que vá além do que temos anunciado, segundo o apóstolo Paulo, esta pessoa seria um anátema, um maldito, um amaldiçoado. Nós também observamos aqui na Bíblia, na carta de Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo de número 16: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Que escrituras são essas que Paulo está mencionando? Não é o Alicerce do Paraíso, muito menos os livros da senhora White, muito menos as revistas da Sociedade de Torre de Vigia, muito menos o livro de Mórmon ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz toda a escritura, ele está se referindo à Bíblia Sagrada, ao Velho Testamento aqui. No caso, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, mas temos também uma aplicação ao Novo Testamento. Por quê? Porque foi inspirada por Deus. A Bíblia diz que nenhuma profecia foi produzida pela vontade dos homens. Pedro diz isso, mas foi produzida pela vontade de Deus. Então, estes homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, dentro destas práticas da Igreja Messiânica Mundial, como a prática do Jorei, como a prática comum aí de crer que Meixo Sama é o Senhor da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então a luz do mundo não é Meixo Sama, a luz do mundo é Jesus Cristo. É só Ele quem pode te salvar, é só Ele quem pode te curar. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em Buda, não há salvação em Confúcio, não há salvação em Maomé. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E aí, as pessoas dentro da seita, elas acreditam que alguns ainda permanecem do lado deles para proteger. Que alguns ainda permanecem do lado deles para protegê-los. Ou seja, a pessoa morreu e ela fica vagando por aí. Por isso que eles têm que colocar aquelas oferendas com comidas para as pessoas que já faleceram. Ora, meu amado, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia é muito clara, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E qual é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Que luz é essa? Não é a luz de Meixo Sama, é a luz de Jesus, que disse que era a luz do mundo. O que Jesus falou é a verdade. Por isso, ele disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, não a palavra de Kardec, não a palavra de Maomé, não a palavra de Meixo Sama. Então esta igreja não é uma igreja cristã, esta igreja vai oferecer uma salvação diferenciada daquilo que o cristianismo oferece. Uma salvação por intermédio das obras. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, ele diz, capítulo 2, versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então veja, meu querido, a salvação é um presente de Deus. Ninguém pode, por intermédio dos seus esforços, comprar a salvação. Ninguém pode, por intermédio da ajuda dos antepassados, ou até mesmo fazer algo pelos antepassados. Na realidade,
Jesus disse que estava colocado um grande abismo, posto um grande abismo, de sorte que os que estão lá não podem passar para cá, e os que estão aqui não podem passar para lá. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, quando menciona lá o rico e o Lázaro. Morreu o rico, foi levado para onde? Para o Hades. E ele não estava descansando ali. Diz que ele estava em tormento. Morreu o Lázaro e foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Então veja, existem dois lugares. Ou você vai à presença de Deus, ou você vai ao inferno, ao tormento eterno. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que você seja salvo e por isso Ele providenciou a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este movimento criado por um senhor chamado Mokichi Okada, em Tóquio, no Japão, esse movimento que começou em 1935, foi oficializado pelo governo japonês em 1947. Então, só vou trazer um pouco do histórico deste movimento, porque eu acho importante trabalharmos essa questão histórica e vamos trabalhar também a questão das doutrinas deste grupo. A Igreja Messiânica Mundial, então, ela nasceu no Japão, fundada por Mokichi Okada, chamado pelos seus adeptos aí de Meishu-sama, que seria o chefe espiritual santificado, ou o Senhor da Luz. Então, Mokichi Okada, ele nasceu em Akakusa, Tóquio, no dia 23 de dezembro de 1881. E aí o movimento teve início em 1935, realizado aí, eu diria, oficializado pelo governo japonês em 1947. E Okada, o fundador dessa religião, teve várias experiências religiosas. Então a primeira se deu em 1926, quando recebeu a revelação especial de Deus, que fez ele escrever toda a história da formação do Japão, ocorrida aí nos 500 mil anos, né? Porque o Japão, segundo alguns, tem 500 mil anos. E aí, com as pressões do governo japonês, então, sobre as atividades religiosas, ele foi obrigado a queimar as suas revelações, essas revelações que ele diz ter tido 500 anos da fundação do Japão. 500 anos antes da fundação do Japão, na realidade. Então, com as pressões do governo japonês, as atividades religiosas da seita, ele fez, de certa forma, foi obrigado a queimar as suas revelações e, por causa disso, ele entrou em contato, segundo eles, diretamente com Deus e obtendo conhecimento de Deus, do reino divino, do reino espiritual, do reino material e dos fundamentos da vida e da morte. Então, Meishu-sama, ele morreu no dia 10 de fevereiro de 1955 e a sua esposa liderou o movimento, morrendo em 62. A sua filha, Itsuki Fujida, sucedeu e é a líder atual da seita. No Brasil, esta igreja ela teve o início no dia 15 de junho de 1955, sendo oficializada em 1965, 10 anos depois da criação da sua igreja, da vinda da sua igreja para o Brasil. A igreja foi oficializada em 1965. A sede desta igreja, que eu já visitei várias vezes, fica ali em São Paulo, na Vila Mariana. E ela se propagou pelos principais estados do país, inclusive temos esta igreja aqui na cidade de Campina Grande. Então ela conta hoje com mais de 100 mil adeptos no Brasil e quase 1 milhão de adeptos no Japão. Outra coisa interessante é que a maioria das pessoas que pertencem a esta seita, elas não são orientais. Claro que tem orientais dentro dessa seita, mas a maioria são brasileiros decepcionados com as suas religiões de origem aí. Quais são as doutrinas da Igreja Messiânica? Eu creio que aqui é importante trabalharmos essa questão. Então a Igreja Messiânica Mundial, ela reconhece um Deus como Criador do universo. E aí, esse Deus também é o doador da vida, é Ele quem deu a vida. Todavia, eles não concebem a ideia de um Deus pessoal como ensina a Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra claramente o Deus como sendo uma pessoa, porque Ele tem intelecto, vontade própria, emoção, por isso Deus é uma pessoa. Então, esse conceito da igreja de Deus como sendo um ser pessoal não existe. Mas Deus é uma energia para eles fluida que vai penetrar nos seres humanos, nos seres visíveis deste mundo. Dentro disso, esse conceito
É um conceito monoteísta, crê em um único Deus criador, mas esse conceito ele acaba se tornando um conceito, como eu falei aqui, um conceito panteísta. No outro programa eu disse que eles criam num Deus panteísta, porque quando se crê também que Deus ele é uma energia, quando esse Deus sendo uma energia pode estar nas coisas visíveis, na natureza, na criação, então essa ideia de Deus como energia que está nas coisas visíveis é uma ideia apregoada por muitas religiões orientais, por muitas religiões panteístas, e eles reconhecem Meixo Sama como sendo aí um Deus para os seus fiéis. Como Jesus é para os cristãos, Meixo Sama é também o Salvador, aquele que vai dar o livramento de todos os males para os seus adeptos. Então, como Jesus é para os cristãos, ou Brahma para os hindus, na realidade os seguidores de Meixo Sama sempre falam aí em Deus e associam o seu nome, o do mestre Meixo Sama. E aí exaltam mais a ele do que a Deus, chegam ao ponto de idolatrar Meixo Sama. Bom, a gente pode refutar essa ideia de Deus como sendo uma energia, puramente uma invenção humana isso. É óbvio que é humana, de quem nunca teve um relacionamento pessoal com o Criador. A Bíblia apresenta Deus não como uma energia, mas a Bíblia apresenta Deus como um ser pessoal que se relaciona com o homem. Deus não é uma energia que pode ser canalizada. Deus, na realidade, se relaciona com o homem. É um relacionamento pessoal que pode ser experimentado por você que está nos assistindo agora. Então vamos analisar alguns textos da Bíblia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61, versículo 1, João capítulo 4, versículo 24, Atos 17, 24, 2 Coríntios 3, 17, que Deus é Espírito. A Bíblia não diz que Deus é uma energia. Então a Bíblia diz que Deus é único, que não há outro. Isaías 44, versículo 8. Acaso há outro Deus além de mim? Não há outro Deus. Também Isaías 45, 18, Isaías 45, 22. Temos inúmeros textos na Bíblia que prova que Deus é único e que não há um outro Deus. Também Deus não divide a sua glória com ninguém. O homem não pode servir, como diz a Bíblia, em Mateus 15, versículo 8 e 9, o homem não pode servir a dois senhores. E aí vem doutrinas desta igreja. Por exemplo, a doutrina da purificação. Então, dentro desta seita, a igreja acredita que todo sofrimento humano, mental, físico, espiritual, tem uma causa espiritual. Então, Deus, a causa de todas as coisas, permite o sofrimento como uma oportunidade, segundo eles, de purificação para o indivíduo se livrar do seu pecado. Claro que a ideia de karma, por exemplo, é uma ideia do hinduísmo. A maioria das religiões derivam do hinduísmo. Bom, a gente pode refutar isso facilmente à luz das Escrituras. A doença é o fruto da queda do homem, do pecado, lá no Éden. E aí não é um meio de purificação, tampouco um meio que permite ao homem livrar-se dos seus pecados. Nós vamos encerrar o nosso programa, lembrando a todos que amanhã você não pode perder a conclusão deste importante estudo ministrado pelo reverendo Joaquim Andrade. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Sempre